Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de junho de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3048. Ele tem 7 páginas, 49 logias e 13 máximas. O título é Parasociologia e foi redigido na especialidade Holorressomatologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Lília Junqueira. A Lília Junqueira, ela é professora universitária, graduada em Sociologia, pós-graduada e mestre em Sociologia, doutora em Sociologia Política, brasileira, natural de Brasília, Distrito Federal. Voluntária da Conscienciologia desde abril de 2011, autora do livro Desigualdades Sociais e Telenovelas, Relações Ocultas entre Ficção e Reconhecimento, que foi publicado em 2009. Organizadora do livro Cultura e Classes Sociais na Perspectiva Disposicionalista, que foi publicado em 2010. Ela é tenepsista desde dezembro de 2010 e é professora palestrante de Conscienciologia desde 2012. A parasociologia é a ciência aplicada ao estudo da organização e funcionamento das sociedades conscienciais e das relações evolutivas entre a unidade, consciência, e o todo, cosmos, na formação, permanência e mudança das socins e sociexes pluriplanetárias, sendo formulada de modo multidisciplinar e multidimensional. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da cosmoética, o holopensene grupal da cosmoética, os sócios pensenes, a sociopensenidade, o megabloco pensênico cosmovisiológico. Na fatologia, a sociedade intrafísica, que a gente chama socin, ainda patológica, a ignorância generalizada quanto à sociexologia, o fato social, a unidimensionalidade, os mini-ordenamentos sociais, os maxi-ordenamentos sociais, a interassistencialidade intrafísica, o tratado Homo sapiens reurbanizatus, a harmonia social, o conflito social, os mega-ordenamentos sociais, as relações entre os mini, maxis e mega-ordenamentos sociais, a conexão entre a biografia, a história nacional e a história mundial. Na parafatologia, as sociedades extrafísicas, que são as sociex, a para-abordagem da sociexologia, o parafato social, os mini-ordenamentos parasociais, a para-interconexão das mini-peças no maxi-mecanismo, o ordenamento intraconsciencial, a diluição do ego na cosmocracia, os maxis-ordenamentos parasociais, os mega-ordenamentos parasociais, o maxi-mecanismo multidimensional interassistencial, as relações entre os mini, maxis e mega-ordenamentos parasociais, a conexão entre a holobiografia, a holomemória kármica e a para-história, a mega-rede de interassistencialidade interdimensional, o micro-universo consciencial, tornando mega-refúgio multidimensional da paz. A gente chama atenção que a parafatologia tem 24 linhas, o que constitui um máximo para o verbete, e a gente, então, leu poucos itens, né, da parafatologia. A gente aguarda a leitura atenciosa de todos vocês aí. Na argumentologia, nós chamamos a atenção do parágrafo para a socialização, na qual a verbetógrafa coloca uma ideia bem importante, que é a internalização do universo, ou seja, do macrocosmos, é elaborado pelo microcosmo consciencial. Com isso, ela coloca um outro parágrafo, que a gente também destaca, que é a caracterologia, no qual
ela coloca 40 disposições conscienciais inerentes à evolução dos pré-serenões em geral, listadas conforme as duas classes de adaptação, intra e extrafísica. Depois tem mais um parágrafo, travões, e segundo a paraprofilaxiologia, ela coloca também 6 processos de auto- e heteroassédios, potenciais travadores do desenvolvimento consciencial em qualquer ponto da parasocialização a serem observados e evitados. Na remissiologia, nós destacamos, então, a abordagem macro-micro, inclusão parasocial, inseparabilidade grupo kármica, para a aculturação e para a realidade. A frase enfática: é possível avaliar o nível evolutivo das socins e sociexes a partir das variáveis para ordenamento social, para posição social na evolução e para a tipologia das consciências predominantes. Questionologia: você percebe a lógica da ciência parasociologia? Qual o nível evolutivo da socin na qual vive? Qual o papel social e parasocial desempenha? Na bibliografia específica, a autora coloca 5 fontes de referência. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que são Marilene Haganimin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Então, multidimensionalidade, macroordenamento, macrocosmo, microcosmo, cosmoética, paraconexão, holoreeducação, paraprocedência, paraconvivência, sócio-para-geografia, para-reurbanização, holopensenidade, para-hierarquia, seriexologia, sociexologia, evoluciologia, cosmovisiologia, holoculturologia, interassistenciologia e holoressomatologia. Antes da gente passar aqui para as perguntas, a gente vai fazer duas divulgações aqui. Uma que a gente convida todos vocês, principalmente moradores de Foz do Iguaçu, né? Porque é uma oficina para amanhã. A gente já tem muitos inscritos, mas ainda tem algumas vagas. E essa oficina é que a gente chama de imperdível, que é a agenda autodesassediadora na prática. Amanhã é um feriado em Foz do Iguaçu, nada melhor da gente organizar, né, a nossa agenda pessoal aí. Então, vai ser amanhã, das 15 às 18h30, aqui no CAEC. O investimento, R$60, então é o preço de um laboratório, né? Oficina. A oficina, ela tem os pontos, né, de destaque, é a agenda personalizada, critérios no agendamento de compromissos, resoluções prioritárias, interação, temperamento, produtividade, e os professores são João Aurélio Bonassi e Kátia Aracaki. A Kátia Aracaki, ela fez o verbete a agenda autodesassediadora. Então, ela é bastante experiente, né? Os dois, né, são bastante experientes na prática mesmo, na teática deles, em relação a essa questão de agenda. As informações para inscrição é pelo telefone do CAEC, 3525-2652 ou 3525-2652. Ou também pelo caec@caec.org. Bem? A outra divulgação que eu gostaria de fazer é uma que eu já venho fazendo há algum tempo, que é a promoção da compra antecipada do novo tratado do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. Então, comprando são 2 volumes, comprando esses 2 volumes com antecipação, a gente ganha 20% de desconto e, além do que, a gente está aí entrando, né, nesse
holopensene, né, desse livro, desse mega tratado, e ajudando na publicação dessa mega obra. De 340, ele sai por R$ 272. Quem tiver interessado pode entrar em contato com a Editares pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 2102-1407. Ou então com a Epígrafe. Quem mora aqui pode comprar diretamente na Epígrafe, pode entrar, né, na promoção diretamente na Epígrafe, ou pelo telefone 45 código de área 3525-0867. Também tem a venda pelo Shopcons, que o endereço é www.shopcons.com.br. O frete é pago pelo comprador, mas a gente não esquece de dar aquela dica. Não pague o frete, organize-se, vem aqui pegar os 2 volumes e ainda passa aqui uns dias aqui no CAEC, fazendo os laboratórios, entrando em contato aqui com todo esse balneário energético. Tá bom? Lília, a gente viu ali o seu currículo, né? Professora, mestrado, doutorado na sociologia, a gente tem uma ideia de por que você escolheu esse tema, mas a gente queria saber de você, entendeu? Contextualizar para a gente, sim, a importância que é para você fazer esse verbete, né? Porque você deu um salto aí da sociologia para a sociologia. Enfim, contextualiza aí um pouco para a gente antes da gente passar para as perguntas. Certo. Bom, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar do meu prazer de estar aqui, né? Da minha satisfação de finalmente conseguir estar aqui fazendo a defesa, né? Já fiz a defesa de alguns verbetes via Skype, mas definitivamente não é a mesma coisa. Certo? Então, bom, o meu interesse pela parasociologia vem do fato que eu sou socióloga, estudo sociologia há 30 anos e estudo conscienciologia há 10 anos. Então, é muito natural que eu me fizesse algumas perguntas a respeito de como a ciência que eu estudo, que eu pratico, que eu ensino, né, durante tanto tempo, poderia me ajudar a entender um pouco aquilo que está colocado nos tratados pelo professor Valdo, com esse nome parasociologia, né? Então, esse verbete, né, a decisão de escrever o verbete e o próprio desenvolvimento do verbete aconteceu tentando responder algumas dessas perguntas. Então, o resultado da reflexão que eu fiz, eu tentei colocar no verbete. Bem, então vamos aqui à primeira pergunta aqui do teletertuliano. A verbetógrafa, professora Lília. Estrangeirismologia, página 14, primeira linha. Como funcionam os rapports né? Multidimensionais, multimilenares? Como estudá-los melhor? Olha, são os rapports sociaux, é uma expressão francesa que quer dizer relações sociais. As relações sociais são o objeto mais importante da sociologia, né? E na parasociologia, essas relações sociais, elas justamente não se resumem às relações entre consciências intrafísicas. Então, existem relações entre consciências intrafísicas e consciências intrafísicas, entre consciências intrafísicas e consciências extrafísicas, e entre duas consciências extrafísicas, né? Ou seja, as relações sociais, elas são muito mais complexas se a gente pensar na multidimensionalidade. Então, é preciso né, como entendê-las melhor, né? Que foi a pergunta que ele colocou. A gente só pode entendê-las melhor se a gente tiver um desenvolvimento, né, uma abertura para entender também a multidimensionalidade, né? Se a gente não tiver esse recurso, não tem como a gente entender as relações sociais multidimensionais, né? Tem que ter parapsiquismo,
tem que ter, né, uma visão mais ampla, ou seja, pessoas que não estão aqui agora, mas já viveram nesse planeta, nesse plano, estão em outro lugar. Existem relações sociais que estão aí colocadas, porque muitas vezes elas já estiveram dentro de um mesmo holopensenes, que é grupal, né? Então elas vão ter relações, e essas relações elas podem estar colocadas em qualquer nível, né, de manifestação. Então, de fato, se complexifica bastante, e a melhor forma de estudar isso é a gente se abrir e lançar mão do parapsiquismo, né, para entender a multidimensionalidade. Acho que estudar também as experiências de pessoas mais parapsíquicas, né? Por exemplo, a gente fala muito do professor Valdo, ele estruturou a ciência, a conscienciologia, mas a experiência que ele tem, que ele demonstra ter, que ele vivencia, né? Então aquilo ajuda a gente a elaborar hipóteses, e aí na experiência da gente a gente já aproveita mais, né, também, né? Exatamente. Já seria um método, né? A gente poderia até pensar num método assim importante, né, talvez prioritário para entender a parapsicologia, né? Não seria um método interessante, prioritário na sociologia, mas na parapsicologia sim. É igual a sociologia, você estuda tudo que já tem posto, né, na ciência, para você ter olhos de ver. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas na sociologia a gente não prioriza, por exemplo, uma biografia, as experiências de uma pessoa só. Entende? E agora você está levantando agora isso, né? Quer dizer, eu acho que de fato seria uma coisa prioritária dentro dessa ciência para a sociologia, né? Porque a sociologia ela vai pensar primeiro nos grupos, como se formaram, né? Ela vai direto para o grupo. A sociologia intrafísica. Entendi. Ela vai direto para o grupo. A parapsicologia é mais complicado, então precisa, né, essa questão da gente observar as biografias, que é uma coisa que se estuda muito aqui. Ficha evolutiva. Para entender a ficha evolutiva, por onde que essa pessoa passou, por que holopensenes grupais ela passou, e aí você vai entendendo, né, onde, por uma experiência intraconsciencial, através da experiência intraconsciencial, você vai, né, fazendo uma ampliação para entender os grupos, né, as coletividades. É interessante o que você está falando, né, porque grupo não é só uma junção de pessoas, tem toda uma história de ficha evolutiva por trás, né, seja intrafísico ou extrafísico. Exatamente. Então, seu olhar até de socióloga vai né, você pode fazer, não sei se você já está fazendo isso, né, se você vai estar fazendo trabalho já levantando essa lebre, né, da importância da ficha de cada um, né, no grupo. Né? Com certeza. Eu acho que é por aí, né? O desenvolvimento do trabalho seria nessa direção mesmo. Muito bom. Então, em Fatologia, página 14, primeira linha. Como reverter pouco a pouco esta ignorância generalizada quanto à sociexologia? Bom, é um fato, né, que na nossa vida intrafísica existe muita ignorância, né, uma ignorância de fato generalizada com relação à sociexologia, ou seja, as pessoas estão, né, vivendo essas relações sociais que a gente falou aqui no início, entre consciens e consciexes, e elas não estão se dando conta disso, né? Então essa seria a ignorância. Nós temos relações, nós temos contatos com consciências em outros planos e nós ignoramos essas relações. Então, aí está, no meu entender, né, a ignorância generalizada com relação à sociexologia. E se a pergunta é como superar isso, eu acho que a conscienciologia é o melhor caminho, né? Porque ela vai estar, de fato, né, desde que ela surgiu, descortinando exatamente essas relações. Então, entender a conscienciologia, entender a consciencialidade, na experiência prática de vida, né, da gente aqui no intrafísico, a gente estar prestando atenção nisso, dar prioridade, né, a essa, né, em diversos níveis, tem sensações, tem sentidos, tem,
num nível maior, já tem de desenvolvimento, já tem uma sensibilidade maior a essas consciências extrafísicas. Já quem domina parapsiquismo já tem mais um recurso, né, mais forte. Mas, enfim, todo mundo pode começar por algum ponto, né, a entender, a perceber a existência das relações né, intrafísicas e extrafísicas, e em todas elas a gente pode estar prestando atenção na questão do coletivo, ou seja, esse holopensene dessa consciência com a qual eu estou entrando em contato, né? Será que esse holopensene é só dela ou tem outras pessoas que também poderiam ter? Onde é que a gente poderia encontrar sinais, né, pistas, indícios dessa forma de pensar aqui no intrafísico, para a gente fazer links, experimentar, né, tentar ver se era por aí, se existe alguma proximidade, se não existe. Então, esse tipo de pergunta é que vai ajudar a gente a entender, né, esse pertencimento, toda a atividade coletiva, grupal, que acontece no extrafísico. Em Fatologia, página 14, segunda e quarta linhas, poderia falar sobre o mini-ordenamentos e maxi-ordenamentos sociais, como eles se interconectam na prática? Em termos parasociais, ocorrem a mesma inter-relação? Certo, vê só, essa fatologia ela foi construída assim, tem 3 níveis, né, de ordenamentos. Então eu pensei nos ordenamentos intrafísicos, né, os ordenamentos sociais intrafísicos, né, quer dizer que a gente vive na nossa vida cotidiana, ou seja, essa fatologia aqui, em parte, pelo menos, ela pode ser explicada pela sociologia intrafísica. E foi da sociologia intrafísica que eu tirei essa fatologia, certo? Que eu tentei organizar. Então, existem 3 níveis de ordenamentos que a gente poderia pensar. O primeiro são os mini-ordenamentos. Mini, ou seja, eles vão envolver mais a questão individual ou interindividual, ou seja, relativa ao indivíduo ou à relação entre 2 indivíduos, né? Então, são as redes de interação social, né? O que é interação social? É uma relação entre um indivíduo e outro, né? Então, por exemplo, aqui na Conscienciologia formou-se uma rede de interação social, de forma que as pessoas se conhecem, elas, quando se encontram, se cumprimentam, desenvolvem trabalhos juntas. Então, aí a gente tem uma rede ali de interação indivíduo a indivíduo, certo? Isso aí entraria nos mini-ordenamentos sociais. Os holopensenes individuais, interconectados, né? A ação social individual, quer dizer, como é que o indivíduo age na sociedade, como ele faz alguma coisa, né? Também seria o nível individual. O desvio da norma social, né? Toda sociedade tem suas normas, né? Mas em toda a sociedade também tem desvio da norma. E em toda a sociedade existem indivíduos que desviam da norma, né? Então, esse desvio individual também estaria nesse nível do mini-ordenamento, né? Os hábitos individuais, os costumes individuais, tudo isso estaria nesse nível mini, certo? Haveria um nível intermediário aí, que é o maxi-ordenamento social, né? Como é que seria esse maxi-ordenamento social? Aí já entraria mais do que 2 indivíduos, ou um indivíduo só. Entraria um grupo um pouquinho maior. Por exemplo, a família, né? Que são pessoas que você já tem uma relação um pouquinho mais ampla, sempre tem pai, a mãe, os filhos, os irmãos, e às vezes isso vai se expandindo um pouco mais, mas ali existem relações muito próximas. Então seria o maxi-ordenamento, né? Os grupos, né? Os grupos de pessoas próximas que se conhecem, né? Por exemplo, o grupo de pessoas conhecidas num bairro, o condomínio, né? Você tem um grupo um pouco maior do que o mini-ordenamento lá que a gente falou. As instituições,
né? O que são instituições? São as organizações, são estruturas de organização da sociedade que são criadas. Toda sociedade, ela vai se organizar e vai ter grupos de pessoas que cuidam de determinadas coisas, né? Então, por exemplo, o governo é uma instituição que vai cuidar do gerenciamento da sociedade ali, não vai deixar faltar infraestrutura, né? Ou não deveria, não vai deixar faltar água para aquele grupo de pessoas que estão ali. Seria uma instituição, né? Uma escola é uma instituição educacional, né? Então, todas aquelas pessoas que estão ali, trabalhando, vivendo, elas estão, então, nesse nível de maxi-ordenamento dentro das instituições. As hierarquias intrafísicas. Bom, não vou ler todos, porque senão não vou explicar um a um, senão a gente não sai mais daqui. Mas o mais importante é pensar nessa diferença de nível, né, do mini, que é do indivíduo, para o maxi, que é um grupo um pouco maior. E, em seguida, o teletertuliano não perguntou, mas tem o mega também. Tem o mega ordenamento, que você já vai para um nível muito mais amplo. Então, são os sistemas sociais mundiais. Quer dizer, dentro do maxi-ordenamento lá, tem a sociedade nacional, por exemplo, tem a instituição, a gente vai ampliando um pouco, vai chegar na sociedade nacional. Ou seja, o Brasil seria uma sociedade nacional, seria um maxi-ordenamento. No nível mega, você já tem aí o nível mundial, né? Então, são os sistemas sociais mundiais, e todas as instituições, né, que vão trabalhar com esse nível, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, a política internacional, o proto-estado mundial. Tá? Então, a sociologia, ela vai permitir a gente ter uma visão desses 3 diferentes níveis, né? E uma coisa que a sociologia, né, da forma como ela se define como ciência, que eu acho que é útil para a conscienciologia também, é a ideia da sua própria formação. Quer dizer, qual é o objetivo da sociologia? É mostrar que esses 3 níveis estão interconectados. É isso que eu ia falar. Tem na sua remissiologia, tem a primeira remissão, é a abordagem macro-micro. Exatamente. Né? E aí eu fiquei pensando também, por exemplo, você tinha citado que aqui na Conscienciologia era uma relação de mini-ordenamento, mas ele também é de maxi-ordenamento. Né? E eles estão conectados. Maxi na medida que a gente conseguir abranger lá o extrafísico também. Né? Exatamente. Vai depender da nossa condição aqui intrafísica. Então, vê só, quanto mais eu tentava fazer um cotejo entre sociologia e parasociologia, mais eu via que a sociologia não explicava muito, e com o tempo não explicava quase nada do que a gente poderia pensar para a parasociologia. Mas algumas ideias eu acho que são importantes, e essa é uma delas. Ou seja, a sociologia começou separando os níveis, né? Para depois dizer que os níveis estão interconectados, né? Ou seja, qual é o papel do sociólogo no intrafísico? É ele procurar dar explicações, procurar causalidades no nível social, macrosocial, mega, né, social, para as coisas que acontecem na vida cotidiana, no micro. Então, é a ligação, é a conexão entre macro e micro. Né? Eu acho que essa ideia, ela é importante na conscienciologia, mas ela não é importante nesse encaminhamento. Primeiro separa os níveis e depois junta os níveis. Né? A conscienciologia já está vendo tudo conectado desde o início. Né? É importante para você enxergar as coisas, é importante você detalhar, né? Então a sociologia faz o detalhamento e depois ela vai tentar reconectar novamente, né? Mas, quer dizer, então, enfim, quando entra a questão do extrafísico, a sociologia fica totalmente de lado, ela não explica mais nada, né? Ela só explica até né, enquanto a gente tem aqui as relações intrafísicas. Então, no extrafísico ela não explica nada. Então, como fazer isso, né? Quer dizer, sim, e aí, justamente, eu não sei se vai dar,
essa explicação foi um pouco complicada. Eu fiz aqui um materialzinho didático, né? Não sei se vai dar para mostrar. Acho que mostra. Que é assim, ó, a gente tem a vida da humanidade, né? Não sei se vai dar para ver ali na câmera. A vida da humanidade, eu fiz aqui bem essa folha aqui, né? Então, aqui tem a vida da humanidade, certo? Seria a vida da humanidade, seria uma seção, né? Seria os nossos mega ordenamentos. Aí tem a vida da sociedade brasileira, né? A gente poderia sobrepor aqui essas vidas, né? E tem a vida individual. Então, você é uma pessoa que nasceu, né, em tal data, né, viveu, teve a infância, a adolescência, tal. Agora, se a gente faz uma marquinha aqui na nossa vida individual, que é a data que a gente nasceu, por exemplo, qual é o acontecimento mais importante da minha vida? É o dia que eu nasci. Então, se eu faço uma marquinha nessa folha da vida individual, demarcando o dia do meu nascimento, tá? Eu nasci em 23 de abril de 1963, tá? Então eu vou fazer aqui uma marquinha. Pronto, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu nasci. Aí eu fiz lá uma marquinha, tá? E coloquei uma data. Vamos supor que eu pegasse um alfinete e atravessasse as folhas. Todas as 3 folhas com o alfinete, né? Então, o alfinete atravessaria as 3 folhas. Ou seja, essa marca, né, do dia do meu nascimento, ela significa alguma coisa também na vida da minha sociedade nacional, né? E vai ficar uma marquinha lá na página, e também vai ficar uma marquinha na página da minha vida da humanidade, né? A sociologia permite a gente fazer essa relação aqui, ou seja, o dia que eu nasci, ele pode parecer importante só para mim, mas não, aquele dia também é importante para o meu país. Por exemplo, o que aconteceu em 1963, exatamente naquela data que eu nasci, naquele mês, por exemplo, que eu nasci, né? Faltava 1 ano para acontecer o golpe militar, que foi uma coisa muito importante na história do país, né? Então, a gente pode se perguntar, e aí eu acho que a conscienciologia, ela ajuda a explicar a sociologia também. Será que não tem uma relação? Né? Será que foi à toa que eu nasci nessa época? Né? A marquinha também vai chegar na vida da humanidade, né? Ou seja, o que aconteceu em 1963 de importante para a humanidade? Né? Eu não sou um especialista, né, na evolução, pensando tanto no Oriente, no Ocidente, né, em todas as manifestações de vida humana. Mas eu sei pelo menos que no Ocidente aconteceram coisas muito importantes nessa época, né? Enfim, começou uma crise da hegemonia americana, os Estados Unidos, que era um país que dominava o mundo, né? Dentro daquela Guerra Fria, da oposição da Guerra Fria, ele vai começar a diminuir a sua influência, vai haver o assassinato do presidente Kennedy nesse ano, né? Mas, ao mesmo tempo, vão começar a haver discussões no nível político que vão trazer injustiças sociais para serem discutidas, como, por exemplo, vão surgir os movimentos negros, o movimento feminista, o movimento de geração, né, as revoluções de 1968 na Europa, que vão colocar os jovens vão querer modificações para serem reconhecidos. Tudo isso aconteceu mais ou menos nesse ano, né? Nesse período ali. Então, a vida individual, ela tem uma conexão com esses fatos também, que, para a gente, se a gente não pensar nisso, a gente pode achar que a vida da gente está desconectada, quando na realidade ela não está. Tá? Então, essa que é a ideia
da gente ver os níveis e tentar conectar os níveis. Tá? Agora, para a sociologia, a questão individual ela não é muito importante. Ela só é importante na medida em que ela explica a sociedade. Né? Eu acho que a grande mudança, o esclarecimento maior, né, que a parasociologia poderia dar, seria justamente mostrar que tão importante quanto a gente entender os grupos, o funcionamento dos grupos, também é importante a gente entender a vida das pessoas, né, porque né, vai existir a questão da ficha, que já foi colocada aqui, do mérito pessoal, daquilo que a pessoa já conseguiu aprender. Então, uma pessoa ela pode evidenciar, né, muito daquilo que ela já viveu coletivamente também. A professora, a verbetógrafa, Pensenologia, página 14, última linha. O que é o megabloco pensênico cosmovisiológico? Pensenologia, né? Uhum. Megabloco pensênico cosmovisiológico. É o último item, né? Certo. Olha, a gente, na segunda pensenologia, né, existem blocos pensênicos, existem formas de pensenizar, né? E esses megablocos, eles podem corresponder a esses níveis, inclusive, que a gente falou. Individual, social, né, maxi-ordenamentos, mega-ordenamentos ou mini-ordenamentos. Aqui, quando a gente está falando de parasociologia, eu penso que deve ser o mais amplo possível, em termos de tudo que ela poderia abarcar. Né? Ou seja, seria o megabloco cosmovisiológico, tá? O bloco pensênico da cosmovisão, da cosmovisiologia. Ou seja, teriam que ser quem está trabalhando, né, quem está vivenciando, quem está pensenizando dessa forma, são as consciências mais evoluídas, né, que são capazes de ter uma compreensão que chega até esse nível aí. Essa segunda pergunta dessa tele tertuliana você já acabou de responder. Eu vou ler para você perceber a importância do item, né? Uhum. E se você também tiver alguma síntese que você queira fazer, que é a seguinte: na fatologia, a terceira linha de baixo para cima, poderia esclarecer e exemplificar as relações entre os mini, maxi e mega ordenamentos sociais. Uhum. Você explicou muito bem, mas se você quiser fazer uma síntese ou quiser dar alguns exemplos, certo. Outro exemplo. Certo. Olha, sintetizando, né, a gente conseguir pensar que a vida individual, ninguém evolui sozinho, né? A vida individual, ela não se dá num vácuo. Não existe esse só eu, só a minha história, né? A nossa história está ligada, mesmo que a gente não queira ver, não queira perceber, não queira levar isso em consideração, ela está ligada à história da nossa sociedade nacional e do desenvolvimento da própria humanidade. A síntese seria essa. Em Parafatologia, página 15, 12ª linha, poderia discorrer sobre o assédio intra- e interconsciencial, explicando o belicismo planetário? É a 12ª linha? De baixo para cima? Não, de cima para baixo. Na parafatologia. Sim, na parafatologia já. Isso. O assédio intra- e interconsciencial, explicando o belicismo planetário. Isso. Né? Certo. Bom, estudando a conscienciologia, eu percebi que existiam relações, muitas relações entre os indivíduos, né, ou as consciências, que não eram positivas, né, relações patológicas, relações de assédio, né? E essas relações, como é que elas
elas estão, né, disseminadas, né, em todo lugar onde tem relações entre consciências, você pode detectar, né, ali níveis diferentes, né, de saúde ou de patologia naqueles relacionamentos. Se o nível de saúde não é positivo, é assédio, né, são relações de assédio. E aí, como é que funciona isso, então? Aqui eu quis pensar no nível planetário, né? Aí, justamente, é o que está muito bem explicado, tanto no Homo sapiens reurbanizatus e mais ainda no Homo sapiens pacíficos, né? Em que ele diz lá, olha, por que tem o belicismo? Por que no planeta nós ainda estamos presos a essa realidade do belicismo, né? É o assédio no nível planetário, muitas vezes, né? Quando você tem guerras mundiais, você tem disputas, né, entre grupos muito grandes, né? É um assédio, são relações de assédio em nível planetário. Elas existem, né? Então aí são um desafio para a parapsicologia estudar. Disputa de como é que você relaciona, né? Como é que você relaciona a questão do assédio planetário com o assédio intraconsciencial? Olha, tem toda a relação, porque, né, justamente a parapsicologia, né, nós vamos tentar mostrar que não existe diferença entre o micro e o macro. Não existe diferença. A parapsicologia ela vai mostrar isso muito bem. Não existe diferença significativa dentro desses níveis. Ou seja, você não está numa sociedade por acaso. Você está numa sociedade porque no seu micro-universo consciencial ele coaduna com aquele holopensene. Ele tem conexão. Similaridade, ele né? tem similaridade, ele tem proximidade, ele reconhece, ele se sente bem, ele não está ali por acaso, né? Se existe o belicismo planetário, as consciências que estão envolvidas nesse belicismo, do ponto de vista intraconsciencial, elas estão, né, elas estão participando, elas estão mergulhadas, elas estão dentro do belicismo. E aí eu acho que vem a grande contribuição da conscienciologia, né, que é mostrar que não adianta, como a sociologia vai prognosticar, tentar eliminar esse belicismo levando em consideração só o intrafísico. Ou levando em consideração só, enfim, vamos fazer acordos entre os governos que vai resolver dividir isso. As terras, macro. Dividir as terras melhor, não é esse o problema. Isso, né? não vai resolver. Por quê? Porque as consciências estão cheias de belicismo até a tampa. E vai voltar, aquilo vai voltar. Quantas vezes for necessário, enquanto as pessoas não fizerem as suas recins, não melhorarem, não evoluírem, não passarem por todo o processo de melhoria consciencial. É um pouco aquele ditado, né? Que quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam, né? É porque aquilo é dentro da pessoa. Imagina, o belicismo não é uma coisa fora de você. Né? A atitude bélica, a guerra, não está lá fora, está dentro de você que faz lá. O homem que produz, exatamente, né? Exatamente. Eu tenho estudado muito, desde violência doméstica, belicismo, faz bastante tempo que eu estudo isso. E essa gradação é extremamente difícil, porque o ideal é você conseguir eliminar, já a palavra eliminar já é belicista, né? O retirar, o sair dele. Porque desde o mínimo, desde aquela nuance pequenininha, desde um mínimo microscópico, né, um pensamento microscópico, se você for analisar, vai ter o link. O que aparentemente está tudo certo, tem o link. Né? Então, é um trabalho árduo e contínuo e diário. Né? Mas é muito bom. Muito bom. E hoje o professor Valdo falou na mini tertúlia sobre a autovigilância, né? É por aí, né? Isso aí. Essa questão que você está colocando, ou seja, a gente vai diminuindo, mas sempre vai ter ali em algum nível ainda, né? Porque é a nossa história, né? Está dentro de nós. Então a gente vai fazendo esse trabalho de diminuir, mas sempre vai ficar um pontinho aqui, um pontinho ali, e o trabalho todo é esse, né? É porque a reciclagem ela tem que ser constante, né? O tempo todo, até você conseguir realmente fazer uma virada inteira, né?
Muito bom. Tem um verbete do professor Valdo, autovigilância ininterrupta. É ininterrupta. Então vamos aqui. Em parafatologia, página 15, 13ª linha. O que são os mega-ordenamentos parasociais? Você também já falou, mas se você quiser dar uma... Certo. Não, aí na parafatologia, né, eu fui ampliar aquela fatologia lá da sociologia, que já é conhecida pela sociologia, eu fui tentar fazer a ampliação para os parafatos, né, para aquilo que está colocado principalmente nos tratados da conscienciologia, na enciclopédia, né, tudo que eu consegui ler sobre isso, né. Já existe, o professor Valdo já colocou na grade das especialidades da conscienciologia a parasociologia, ela já tem seu lugar lá no quadro, ela é ela está dentro da holorressomatologia, né, que seria a grande especialidade, né, em outra ordem da qual ela faz parte, e os fenômenos parasociais, eles são citados em diversos pontos, tanto dos tratados quanto da enciclopédia. Então, o que eu fui fazer? Eu fui tentar levantar o máximo possível os pontos que eu podia, né, nessa literatura conscienciológica, para entender o que são os fenômenos parasociais e tentar ver se ali também a gente poderia pensar nesses 3 níveis, no mini-ordenamento, maxi-ordenamento e mega-ordenamento. Então eu fui fazer, quer dizer, eu fiz esse exercício e tentei montar aí, né? Então, os mini-ordenamentos seriam as interrelações conscienciais, mas aí já não é só intrafísica, né? São as interrelações conscienciais entre consciências, entre consciex, todas as formas diferentes, estando as consciências né, dentro dos 4 veículos coincididos, ou elas estando projetadas, ou elas estando já né, como consciexes separadas do soma, todas as possibilidades de relações entre as consciências, né? E aí vai entrar uma série de fenômenos que estão nesse nível aí. Os maxi-ordenamentos seriam, então, da mesma forma que para fatologia, na fatologia a gente vê um nível um pouquinho maior do que a 2 pessoas interrelacionadas, 2 consciências interrelacionadas, os maxi-ordenamentos seriam também relações num nível um pouco mais ampla, do ponto de vista parasocial. Então, eu estou vendo lá intra e intercoordenação dos grupokarmas, né? As interprisões grupocármicas, os nós górdios coletivos, que são parafenômenos que mostram para a gente que existem relações parasociais entre consciências, também no extrafísico, tanto no intrafísico como no extrafísico. E também existem para-instituições, né? Se a gente for ver o Homo sapiens reurbanizatus, a gente vai ver lá que existem para-comunidades, né, em diversos níveis de evolutivo, né? Existe a baratrosfera, que é uma coletividade, né? Se a gente pensar. Existe para-instituições, existem colégios extrafísicos, existem escolas que têm o curso intermissivo. Então, você vai descortinando todos os parafenômenos quando você lê esses livros, né? E também tem o nível dos mega-ordenamentos, né? Que aí são aqueles ordenamentos que nós, enquanto consciências consciências lúcidas, nós já temos uma certa dificuldade de constatar a existência desses fenômenos, né, mesmo pela projetabilidade lúcida e tudo, porque eles são muito amplos, eles estão num nível muito alto, né? No nível dos serenões, no nível das consciências livres, né? O professor Valdo sempre fala, em toda a literatura está dizendo isso, olha, tem um certo nível que a gente já tem uma dificuldade, a gente só pode vislumbrar a partir de projeções mentais que a gente faz daquilo que a gente tem consciência agora, mas a gente não tem como ainda vislumbrar de fato como é, né?
Então, aí, mesmo assim, quer dizer, já tem, né, através das experiências dele, que já está num nível muito avançado, né, e trouxe isso para a gente, né, trouxe para os tratados, para a Conscienciologia, ele já diz para a gente algumas coisas. Então, existe um maximecanismo interassistencial, né? Ô, Lília, a próxima pergunta dela, acho que você já pode emendar aí. Incluir. Que ela quer que você explique as relações entre os mini, maxi e mega ordenamentos parasociais. Você explicou os sociais, ela quer agora os parasociais. Os parasociais. É a mais mesma ou menos coisa. Essa linha, né? É a mesma, quer dizer, é o mesmo princípio, né? Eu poderia colocar uma folhinha aqui dizendo mini ordenamento, né? Quer dizer, aqui eu coloco na última linha lá, você pode ver as relações entre, na terceira linha, quarta, de baixo para cima, relações entre os mini, maxi e mega ordenamentos sociais. Então, a conexão entre a holobiografia. O que é a holobiografia? Uma biografia é a vida de uma pessoa. Começa intrafísico, né? Uma biografia intrafísica. Como é que é? Ela começa no ano do nascimento e termina no ano da morte. Certo? Uma holobiografia vai entrar todas as vidas daquela pessoa. Certo? E todos os períodos intermissivos que vão estar entre uma vida e outra. Então, aí você tem, quer dizer, o nível individual, né? O paranível individual. Você tem ele aí. Ele está intimamente relacionado, aí eu pegaria uma segunda folhinha, né, do meu exemplo lá, e escreveria assim, maxi ordenamentos, ou seja, a vida grupal, ou a vida daquele grupo karma, por exemplo. Né? Então, aquele grupo karma, assim como a Sociedade Nacional na Intrafísica, ela tem uma vida mais longa do que a vida individual. Né? E aí, você vai ver, então, é o que eu chamo aqui de holomemória grupo-kármica. Então, é a memória registrada de tudo que aconteceu com aquele grupo karma. Né? E isso ligado com o nível maior ainda, que seria o que eu estou chamando de para-história, que é a história de todas as consciências, né? A história cósmica, na verdade, porque dentro da história do cosmos vai surgir a humanidade, dentro da humanidade vão surgir as sociedades, e dentro da sociedade vão surgir os indivíduos. Então é a mesma relação. Aí você coloca o alfinete nas 3 folhas, ela vai marcar. É a mesma coisa. E ela pede ainda que você explique a frase enfática. Certo. Na página 19. Vamos lá. Frase enfática. A frase enfática também ela está ligada, né? A frase enfática é a segunda ideia que eu acho que a sociologia traz para acrescentar na parasociologia, né? Na sociologia também os principais sociólogos, os sociólogos que criaram a sociologia, né, que é chamada sociologia clássica. Todo mundo, quando vai estudar sociologia, ela vai ficar sabendo da existência desses teóricos, que em primeiro lugar, o mais antigo seria Herbert Spencer, que era um sociólogo inglês. Depois, Émile Durkheim, que é considerado o pai da sociologia, criou um objeto e um método específico para estudar esses 3 diferentes níveis. Depois, o Karl Marx, né, que todo mundo conhece, né, e criou o materialismo histórico. E o Max Weber, que inclusive o busto dele está ali bem na minha frente, certo? São os 3 clássicos da sociologia. Esses 3 clássicos, todos eles responderam a mesma pergunta, tá? Responderam as mesmas 3 perguntas sobre sociedade. Quais foram as 3 perguntas que eles responderam? Essas perguntas estão na frase enfática. Tá? Né, elas estão na frase enfática ampliadas para pensar na parasociedade e não na sociedade. Né? Então, os sociólogos disseram assim, para a gente entender a sociedade, o que a gente tem que fazer?
entender a história das sociedades e ver aonde que essa sociedade se localiza nesse desenrolar, né? Então, no nível parasocial, seria a gente ver né, esse para-ordenamento social aí, como é que se dá, né, o para-ordenamento social, ou seja, na história da evolução, qual é o ponto em que aquela sociedade, aquela para-sociedade está, né? O quanto ela já evoluiu, o quanto ela já melhorou, né? O quanto ela já diminuiu todos esses fenômenos negativos, né? Em comparação com outras que estão também na mesma marcha evolutiva, tá? Então, encontrar a posição da sociedade em que nós estamos, ou da para-sociedade em que nós estamos, nesse desenrolar da evolução, que é cósmico, né? De todas as sociedades sociex que existem. Então, encontrar a sociedade nesse ponto, ou seja, é possível avaliar o nível evolutivo das socins e sociex a partir das variáveis. Essa é a primeira variável, para ordenamento social. Como se dá o ordenamento social? Como se dá a paraposição na evolução, que é isso que eu acabei de falar. E a paratipologia das consciências predominantes, que é, quer dizer, em cada para-sociedade, que tipo de consciência predomina ali, né? Professora Lilian, Pensenologia, página 14, primeira linha. O que caracteriza o holopensene pessoal da parasociologia e, em seguida, o holopensene pessoal da cosmoética? O que caracteriza o holopensene pessoal da parasociologia é a pessoa, né, ou a consciência que consegue pensar amplo a ponto de perceber naquilo que ela penseniza a existência de parasociedade, que ela faz parte de uma parasociedade, né? Isso aí entra no pensene dela. E na página 4, Fatologia, final da quinta linha, poderia relacionar os sectarismos religiosos com o tema do verbete? Na fatologia ou na parafatologia? Fatologia, página 14, final da quinta linha. Final da quinta linha. Ah, tá. Sectarismos religiosos. Ela quer que você contextualize com o verbete. Por que você colocou sectarismo religioso? Por que eu coloquei sectarismos religiosos, né? Porque os sectarismos religiosos, eles são uma característica importante nas sociedades intrafísicas, né? Então é um fato isso, né? Se você for estudar a sociedade intrafísica dentro do pensene parasociológico, ou seja, levando em consideração a multidimensionalidade, você vai ver que né, existem é uma característica muito importante na sociedade intrafísica, o sectarismo religioso, tá? E está disseminado, né? O holopensene religioso ele está disseminado no intrafísico, ele se manifesta de diferentes formas, né? Ele se confunde com o belicismo às vezes, ele está subjacente ao belicismo às vezes, mas ele está disseminado, né? nas diferentes relações. Em Fatologia, página 14, penúltima linha, poderia discorrer, se possível, com exemplos sobre a conexão entre a biografia, história nacional e história mundial? Tá, eu já citei essa relação, né? Já dei também um exemplo bem prático. Seria a gente pensar a nossa vida individual conectada com a vida mais ampla da nossa sociedade coletiva e da evolução da humanidade. Na Parafatologia, página 14, terceira linha, o que vem a ser paraetos? O que vem a ser? Paraetos. O paraetos, né? O etos é um modo de agir padronizado, característico, né, de um indivíduo. Então, ele, né, formas de se conduzir, né, que são muito influenciadas pela forma de pensar, né? E aí, né, tem a ligação do pensene, né? O pensamento, energia e sentimento é a mesma coisa. Então, a pessoa que age, ela não age à toa. Ela age porque ela pensa
daquela forma e a energia dela, o sentimento dela vão coadunar com aquele. Então são formas de agir, né, de se conduzir, de se comportar, que são mais ou menos padronizadas. Em Parafatologia, página 15, sexta linha, poderia explicitar a diluição do ego na cosmocracia? A cosmocracia não é uma utopia? Página 15, ou linha... Parafatologia, página 15, sexta linha. Sexta linha. Poderia explicitar a diluição do ego na cosmocracia. E aí ele pergunta, a cosmocracia ainda não é uma utopia? Olha, a cosmocracia só é uma utopia aqui na Terra, aqui no nosso planeta, ainda é uma utopia, né? Mas no cosmos, né, de acordo com as experiências relatadas, né, pelos projetores avançados, né, e as consciências que permitiram a gente ter muitas informações, né? Existe uma cosmocracia, né? A democracia seria uma utopia, de fato, aqui nesse plano em que a gente está, no plano intrafísico. Mas no cosmos, não. No cosmos é possível existir, né? E existe de fato essa cosmocracia. E à medida que a gente vai evoluindo, o nosso objetivo é chegar lá, é alcançar esse ordenamento mais avançado. A utopia pode ser a pessoa entender. É uma utopia pessoal, né? Da dificuldade da pessoa, mas o cosmos ele tem um ordenamento dele que, seja max, mega, mini, não importa, ele tem o fluxo do cosmos. Né? Dentro do entendimento, né, da pessoa, né, que se limita, né, à organização que ela consegue ver aqui. Isso. É lógico que é uma utopia, mas não é porque a pessoa acha isso que a cosmocracia não existe. Ela existe, ela está lá. E quanto mais a gente trabalhar para se melhorar, mais perto dela a gente vai chegar. Você pode repetir o nome do sociólogo? Você falou Herbert Spencer, Durkheim, Weber, Karl Marx. Karl Marx. Okay. E Max Weber. Eu falei 4. Ele falou 4. E esses 4, a intenção deles era entender o ordenamento social. Era isso. Isso, exatamente. Foi a partir daí que iniciou, então. Foram eles que deram essa ideia de que, olha, existem níveis diferentes de ordenamentos e a vida individual ela atravessa todos esses níveis. Então é possível a gente explicar a vida individual a partir de causalidades que estão nos níveis maiores. Ótimo. Eles fizeram isso. Okay. Professora Lília, em Fatologia, página 14, poderia expandir a ignorância generalizada quanto à sociexologia? Você já respondeu isso, mas ela tem um complemento aqui. Essa pergunta vem de Madrid para você. Opa. É colega nossa lá do programa. Uhum. Numa sociedade onde a cretinização deve ser das classes dirigentes, médias e profissionais nunca foi tão grande. Como reeducar esses adultos que já adaptaram suas mentes à realidade e não o contrário? Como abrir os olhos desses indivíduos que vivem no utilitarismo e pragmatismo puro, no auto-engano, no caminho real do progresso, da democracia? Olha, eu acho que é reeducação, né, dessas consciências. Não tem outro jeito. É fazer a reeducação das consciências, é divulgar as informações, né, fazer desassédio, né, quem tiver possibilidade, né, de fazer desassédio nesse nível. São todos os instrumentos, né, que a gente aprende aqui na Conscienciologia, que a gente faz para evolução. E ela tem que ser feita aí em todos os níveis, né, o que a gente estava comentando antes. Não adianta chegar lá, né, então eu vou começar a trabalhar na Organização das Nações Unidas, ou eu vou entrar no governo americano, ou eu vou entrar no governo brasileiro para poder consertar toda essa sociedade. Isso não existe, né? Você vai consertar só num nível abstrato,
porque, de fato, o que acontece é que as lideranças elas estão correspondendo ao nível também do que aquela sociedade está manifestando, né, evolutivo. Então, não tem outra saída. É desassédio, reeducação, informação, esclarecimento. Fazer a tarefa do esclarecimento. Na parafatologia, página 15, final da 8ª linha, qual seria a parapretensão da para-humanidade? A parapretensão da para-humanidade, né? Quer dizer, a gente sabe que existe, né? Lendo o Homo sapiens Reurbanizatus, a gente sabe que existe a humanidade intrafísica, né? Enfim, que a humanidade é uma parte, né? Está ressomada, seria a humanidade intrafísica, né? Mas que existem consciências que fazem parte da evolução humana em outros níveis também. Então existem níveis, né, onde você tem toda uma coletividade de consciências ali. Por exemplo, eu não sei se já mudou esse número, mas até onde eu soube, para cada consim existem 9 consciex, né? Então, se cada consim ela está lidando com 9 consciex, né, quer dizer, nesse nível extrafísico, a gente já está falando de uma coletividade. Quando a gente fala de um indivíduo intrafísico, a gente já está falando de uma coletividade no extrafísico. Essa é que eu acho que é a grande dificuldade da parasociologia, porque se fosse assim, ó, a gente replicar tudo que acontece no intrafísico no extrafísico, mas não é. Não é. A parasociologia envolve a consim e a consciex. Então, é essa inter-relação entre essa consim com as 9 consciex que tem em volta dela e com todas as outras. Então, é isso que eu acho que... Porque, assim, ó, a minha tese que eu defendo sempre na Conscienciologia, assim, ó, que a gente não consegue sair sem fazer uma ruptura de qualquer ciência no intrafísico e chegar a uma ciência colocando o para na frente do extrafísico. Sempre você tem que fazer alguma ruptura, porque não dá para você fazer uma linha contínua, porque tem especificidades, tem um modo de ver do extrafísico que impede isso. Você não consegue fazer, eu chamo, sabe, dessa continuidade aí. É bem eu difícil. Concordo plenamente, porque todas as ciências intrafísicas, todas as ciências convencionais, elas só estão tratando da humanidade ressomada, só. Mas tem muito mais do que isso, né? Inclusive atuando nas nossas relações sociais intrafísicas. Pois é. Então você não pode cortar. Como você corta se as consciex estão interferindo na nossa ação social intrafísica? Ou seja, as ciências convencionais não explicam nem o intrafísico. O professor Valdo costuma dizer que cada vez mais os mortos estão dirigindo os vivos. Que nós somos os vivos mortos, entendeu? Então, assim, ó, essa ideia, eu acho que complexifica assim de uma maneira tal a parasociologia. Eu acho que tem que fazer algum tipo de ruptura, que eu não sei bem qual é, você deve saber mais do que eu, para poder enxergar a parasociologia de uma maneira... É o paradigma, né? A gente tem que sair do paradigma intraconsciencial e entrar no paradigma, a gente tem que sair do paradigma intrafísico, da ciência convencional, desse pensamento, como é que o método, né? O método científico, esse método, a gente tem que adotar o método científico do paradigma consciencial, não tem outro jeito, é paradigmático. Então, Não, você não está entendendo o que eu falei. Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre coerência. Coerência aqui na ciência convencional é ou não é, entendeu? Já no multidimensionalidade, você tem que cortar com essa ideia. Você tem que cortar. Por quê? A multidimensionalidade, a coerência, ela tem um grau de ambiguidade dentro dela, porque senão ela não é coerente. Onde que na ciência convencional você vai... Entendeu? É um pouco do estudo da objetividade e subjetividade. É nesse sentido. Então, tem algum conceito dentro da sociologia, não sei qual é,
Se você não cortar mesmo, enxergar de um outro jeito, você não vai. Então, assim, eu não acho que seja uma linha contínua, sabe? Tem uma coisa na matemática que fala da assíntota. A assíntota é uma linha para a qual você converge cada vez mais, mas você não consegue atingir. Você tem que dar um salto e passar para o outro lado, entendeu? É nesse sentido que eu falo. É mudar totalmente a lógica. Não é só o parapsiquismo, é coisa conceitual. Então, mas esses conceitos da consciência, os conceitos, os conhecimentos que a consciência tem, ela só muda dentro dela se ela muda esse paradigma. Não, com certeza. Então, mas é nesse sentido que eu estava falando. Mas assim, o que eu tenho interesse é de ver que tipo de conceito tem em cada uma das ciências, entendeu? Que vai até um limite e não se você não fizer um corte cognitivo. Mas é um corte cognitivo, é um corte de conhecimento. Então, esse corte de conhecimento só vai se a consciência estudar aquilo, conhecer. Não vai haver um rompimento. Rompimento. É como se fosse assim, ele colapsasse. O conceito vira um colapso. Tem um colapso ali que você não tem mais como fazer um aconchego para, sabe? Não tem como adaptar para a multidimensionalidade. Você tem que pensar com uma outra lógica. É uma outra lógica, entendeu? O exemplo que eu gosto de dar é esse da coerência. E quando eu olhei no conscienciograma essa questão da coerência, eu falei assim, meu chão caiu, entendeu? Porque a gente conhece na sociologia, nas ciências mais humanas, né, a coisa da subjetividade e tal, mas assim, todas elas querem aplicar, entendeu? A subjetividade numa estrutura um pouco mais coerente, né? E na verdade a conscienciologia propõe um outro conceito, entendeu? A história real mesmo, né? É que existem coerências que aparentemente para nós aqui com o olhar intrafísico são incoerências. Então assim, é uma outra lógica, tenta romper com aquele conceito de coerência que a gente tem aqui. É o que você chama de rompimento, eu chamo de mudança, de conhecimento, de nível. Mas por que qual é o problema de se falar romper? Romper assim, não pensa mais daquele jeito e pega um outro paradigma. Mas aí eu continuo comparando e fazendo os contrapontos. Tudo bem, a gente vai se entendendo ao longo da vida, mas você entendeu o que eu quis falar? Sim, eu entendo. Seria interessante, pegando a ideia de vocês, seria interessante fazer um cotejo na tua área aí, até aonde os conceitos colapsam, porque tem vários conceitos que param, né? Basta pegar a coerência e pensar. A coerência intrafísica de uma situação, expandir para o extrafísico, aquele conceito já era. Então seria bem interessante fazer um cotejo, principalmente na área da sociologia. Pegar os conceitos e ver aonde quem entra em colapso, entra em colapso, então você não tem como adaptar, dar uma continuidade, assim. Você tem que romper. Seria um exercício muito bom. Mostraria que esse paradigma não explica, e em cada ponto, né, em ponto por ponto. Agora, eu acho que o que a professora Pilar está colocando é importante, porque o que nenhuma dessas ciências tem? Considerar o homem como um ser capaz de parapsiquismo. Né? O que é a sociedade? São pessoas que têm, né, que só tem um veículo de manifestação, que só tem um veículo, que só tem os 4 sentidos da cabeça. Sim, mas o parapsiquismo é um instrumento. Quando você pensa em outro ser humano, um ser humano capaz de se projetar, um ser humano capaz de entrar em contato com outras dimensões, um ser humano capaz de parapsiquismo, você vai ter automaticamente vai quebrar o conceito de sociedade intrafísica. Só isso que você trouxe, já começa corpo, né? por aí. Só a questão de um corpo já limitou, né? Então os outros 3 estão fora de... Não considera, não existe. Mas esse colapso que eu estou falando é exatamente por isso, porque você agora vai pegar um outro instrumento, que é o parapsiquismo. Então o parapsiquismo não resolve essa questão que eu estou falando. Entendeu? Quer dizer, é ele que vai mostrar que aquele conceito... É o parapsiquismo, é o paradigma consciencial que vai mostrar ou explicitar quando é que um determinado conceito de uma determinada linha intrafísica, ele entra em colapso. Porque se não for paradigma consciencial e se não for parapsiquismo, você nunca vai ver o colapso, entendeu? Entendeu qual é a jogada? Então eu acho que isso é interessante. Esse é o salto, esse é o diferencial. Esse que é o salto que tem que dar, entendeu?
Entendi. Então, antes da gente falar em parapsiquismo, mostrar todos os pontos fracos. Você não consegue fazer isso sem o parapsiquismo. Vai ter que falar em parapsiquismo. Né? Mas assim, não é o parapsiquismo que vai explicar. O parapsiquismo é um instrumento de trabalho. É uma ferramenta. Você vai trabalhar com uma outra visão de mundo, entendeu? Certo. Mas assim, isso aí é uma coisa... Lívia, vou fazer uma pergunta para ti. Me fala o seguinte, você fala aqui da cosmoética City em alguns momentos, né? E o que eu queria te perguntar era o seguinte, que você esclarecesse. Como é que você vê a questão da cosmoética na para-abordagem, da parasociologia? Certo. Olha, a cosmoética é muito importante, né? Primeiro, já a ética é muito importante para a sociedade intrafísica, né? Para o conhecimento, para a filosofia intrafísica, que vai mostrar o seguinte, que não é o indivíduo, ele não é capaz de desenvolver uma moral, uma ética, se ele ficar sozinho, né? Estudos na área da sociologia mostraram isso, quer dizer, quando a sociologia surgiu como ciência, quando a antropologia surgiu como ciência, ciências humanas sociais, né? Vamos dizer assim, que é a antropologia, sociologia e ciência política. Na origem dessas ciências, lá no século XIX, eles começaram a estudar diferentes, descobriram em primeiro lugar que existiam diversos tipos de seres humanos. O ser humano não era só o ocidental. Eles começaram a fazer viagens, né, para outros continentes. Os europeus entraram em contato com indígenas, né, com consciências que levavam uma vida muito diferente, né, que tinham outras linguagens, que tinham um pensamento diferente. E eles começaram a perceber que abriu a visão, né? Mostrou, olha, o ser humano, ele não é só esse ser humano europeu aqui que a gente conhece. Existem outros tipos de seres humanos também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair daquela visão teológica, né, de que a ordem social ela é uma coisa que nos é legada pela divindade, e vamos ter que nós mesmos organizar a nossa sociedade. Aí veio o iluminismo e o surgimento dessa ciência. E o primeiro deslocamento, né, o grande deslocamento paradigmático, né, que houve dessa visão teológica do mundo para uma visão científica, foi justamente colocar o homem no centro do universo, né, e não mais a divindade, como uma criatura assim. E se percebeu também o quê? Que o homem não é só... não basta ele ser um homem físico para ele estar no mesmo nível de desenvolvimento máximo da humanidade, né? Eles dizem assim, não basta você nascer com corpo humano para você ser um homem, né? Um homem no nível de desenvolvimento máximo que a sociedade chegou. Então, eles fizeram experimentos, né, com estudos, né, análises de casos, de fenômenos, em que, na época das grandes navegações, havia uma grande quantidade de pessoas que se lançavam, né, no mar para chegar no outro lado, nos outros continentes, embarcavam famílias inteiras e os barcos eram muito frágeis. Então, havia naufrágios, né, muita gente morria, alguns indivíduos se perdiam da família e havia muitos casos de crianças que eram posteriormente encontradas em ilhas, em lugares onde não tinha civilização e elas eram criadas por animais, né? Então, o estudo da tentativa de ensinar alguma coisa para esses indivíduos mostrou exatamente isso. Não basta a pessoa ter um ser humano. Foram encontrados indivíduos que estavam vivendo exatamente como lobos, que eles foram criados por lobos, né? Ou como chimpanzés, porque eles foram encontrados vivendo junto com chimpanzés. Ou seja, ele era, se você fosse analisar aquela consciência, você ia ver ali um chimpanzé e não um homem. Não importa se ele tem o equipamento biológico necessário para ser homem, se ele tem um cérebro desenvolvido para ser homem. Não importa. O que importa é como é que ele vai
trabalhar com aquele equipamento, ou se ele não vai trabalhar, né? Qual é o estímulo que ele vai ter? Daí a importância do meio na evolução do indivíduo e daí então o surgimento dessas ciências humanas, para mostrar, olha, gente, é muito importante a gente entender o meio para você poder entender o homem que está dentro daquele meio, né? Não necessariamente você nasce com um corpo físico humanoide, você vai ser humano. Vai depender muito do meio que você está. Então, também, e aí a questão da ética, né? Porque não adianta o ser humano, né, fisicamente, ele ser equipado biologicamente e ele ter uma vida, vamos dizer, isolada, ele não vai desenvolver uma moral. Ou ele vai desenvolver a moral do meio em que ele está. Né? Quer dizer, um indivíduo que viveu com os lobos, a moral dele é totalmente diferente da minha, da sua moral. Né? Ou seja, a moral ela tem a ver com a sociedade. A ética tem a ver com a sociedade. Né? E essa cosmoética, não também diferentemente, ela tem a ver com as relações que as consciências estabelecem entre si em todos os níveis de manifestação que ela possa apresentar. Tem a questão da paragenética, né, que a gente pode recuperar cons aí, né? Porque vê só, nós aqui nascemos numa mesma mesologia, né? É. E a gente não é. Somos diferentes. Nós somos diferentes. Aí eu fiquei me perguntando, será que tinha um lobinho lá, uma pessoa no meio dos lobinhos que pudessem ter uma recuperação de cons? Eu não sei, né? Porque é uma diferença muito grande, né? Mas nós somos meio uns lobinhos que nós, né? Cadê o microfone, Márcio? Por favor. Liga. É para cima. Tem que esperar um pouquinho para ligar. Dentro da perspectiva que está abordando, né, fica bem salientada a importância da extrafisicalidade, né, e dos valores que você, enquanto consciência, você carrega para, mesmo dentro de um meio condicionado, né, por um dado holopensene, você ter a possibilidade de qualificá-lo, né, até moralmente, né, a partir da sua atuação, né. Agora, só que aí entra na sua abordagem realmente, né. Agora, eu não sei, é isso que eu fiquei imaginando, como é que esse processo, né, ele vai se efetivar, e aí, porque tem um aspecto interessante que você traz aí, é que essa relação entre a atuação da consciência individual, né, e o rapport, a interação com o ambiente ou com as instituições, fruto das relações interconscienciais. Então você tem aí um processo interativo, né, que dentro da perspectiva conscienciológica a gente tende a enfatizar a dimensão da intraconsciencialidade, não é isso? Agora, Márcio, eu estava me perguntando também, assim, será que tem algum limite? Por exemplo, aquele caso que você contou, pessoas que nasceram em corpo de homem, com cérebro de homem e criados no meio de lobo. Será que ele ali consegue, vamos supor que ele, quer dizer, eu acho que uma pessoa muito evoluída talvez não passasse por esse processo, mas vamos assim numa hipótese, né? Será que ele conseguiria manter a moral dele no meio daqueles lobos? Ou será que ele teria que fazer um certo nível de concessão para conseguir conviver com aquilo, né? Olha o microfone, Márcio. O microfone, Márcio. Microfone. O que eu acho que é interessante justamente até esse relato que ela fez agora, né, desse restringimento somático, né, o ambiental, né, restringindo, né, as expressões da moralidade, que é um fato, e por outro lado, essa condição que, né, a gente vê na perspectiva conscienciológica de uma consciência mais evoluída ser capaz de promover transformações no meio. Então, sabe, eu acho que essa transcendeu ela é interessante realmente. É muito interessante. Pensar sobre isso, né? Pensar sobre isso, é sério, realmente. Gente, a gente está com muitas perguntas aqui. Eu vou pedir licença a vocês, a gente vai andar com essas perguntas e depois a gente volta para vocês, tá? A pretensão da para-humanidade, eu já me perdi aqui. Eu acabei não respondendo a história da para-pretensão, né? Olha, a para-pretensão, ela vou ser bem breve.
Só dando um exemplo assim que vai clarificar muito. A gente pensar que nós estamos sozinhos no universo é uma para-pretensão. Então, a humanidade tem essa pretensão, e essa para-humanidade que está nesses níveis paratroposféricos próximos daqui, ou seja, pessoas que vão ressomar daqui a pouco, né, que estão entrando em contato conosco, elas têm essa ilusão de que só existe o planeta e que o planeta está no centro do universo. Então, isso é uma grande pretensão, né, da humanidade e da para-humanidade também. Ainda em Parafatologia, página 18, final da 6ª linha, poderia esclarecer a intra- e intercoordenação cósmica dos grupo-karmas e, em seguida, as interprisões grupo-kármicas? Olha, essa interconexão entre os grupo-karmas foi uma coisa que eu deduzi a partir da minha leitura dos tratados da enciclopédia, né? Ou seja, existem grupo-karmas. São grupos, né, de consciências que evoluem mais ou menos juntas. Quando existe ressomas, né, indivíduos do mesmo grupo-karma ressomam juntos para poder resolver os seus problemas, né? Quando eles dessomam, a mesma coisa. Então, vai havendo a evolução. A nossa evolução individual, ela está dentro de uma evolução grupal, que é a evolução do grupo karma, né? Isso aí está bem claro na literatura da Conscienciologia. Então, a partir daí, a gente começa a pensar assim: será que esses grupo-karmas não têm relações mais amplas? Né? Se a gente está pensando num cosmos, né? Qual é a relação que esse grupo-karma, que deve ter milhares de consciências, né? A gente não sabe. Será que, né? Evidentemente, se você tem um cosmos, se você tem uma organização muito maior, com certeza esse grupo-karma não está isolado. Então, ele tem também relações com outros grupo-karmas. E aí você começa a imaginar, né, a refletir que deve haver uma rede aí, e que, quer dizer, se tem uma consciência que é capaz de enxergar isso de um modo bem amplo, como, por exemplo, os evoluciólogos, né, a gente imagina, eles têm uma visão desse mapeamento. Olha, esse grupo karma está conectado com esse, né, houve alguma coisa em comum entre eles aí na história, existe uma evolução dos grupos, quais são os que estão na frente, quais são os que estão atrás, quem é que está mais próximo, quem é que está mais distante. Então, foi refletindo dessa forma a ampliar que eu pensei nessa realidade aí, que poderia ser. Então, mais ou menos nesse sentido, a professora Malu Valona te dá a seguinte sugestão, da inclusão das redes parasociais de interassistência na condição de exemplo de iniciativa multidimensional no campo teático da parasociologia. Pode repetir, por favor? A inclusão, né, das redes parasociais de interassistência, certo, na condição de um exemplo de iniciativa multidimensional no campo teático da parasociologia. Ótimo. Depois eu passo. Agora, verbetógrafo, Parafatologia, página 15, final da 4ª linha de baixo para cima. Poderia exemplificar a conexão entre a holobiografia, a holomemória grupo-kármica e a para-história? Você já andou falando alguma coisa? Falou mais da fatologia? Isso. O dual desse, né? Foi. É a relação, né? Existe uma conexão entre a vida da consciência, a evolução consciencial, a evolução do grupo karma e a evolução do cosmos, né? É uma relação entre esses 3 níveis. Em masculinologia, página 17, penúltima linha, poderia comentar a respeito da inclusão da personalidade Honoré de Balzac no contexto do verbete? Certo. Que bom que foi perguntado. Eu queria falar sobre isso mesmo. Bom, gente, o Balzac foi um autor que eu li bastante durante o tempo que eu escrevi o verbete, né? Eu estou fazendo um estudo da vida dele, existem muitas biografias do Balzac, e o meu interesse como socióloga no Balzac não é por acaso, é porque né, o Balzac ele era considerado em algumas escolas, inclusive, que trabalham muito com Balzac, ele é considerado
um pré-sociólogo, né? Porque antes da sociologia surgir como ciência, muitos escritores, eles já tinham uma imaginação sociológica, né? Já tinham essa percepção. Microfone, não pode falar sem microfone, que o de casa não ouve, gente. Exatamente. Então, tem muitos... Nós, na sociologia, já estudamos muitos literatos, principalmente os realistas da escola realista, porque o da escola realista é aquele que vai levar em consideração a sociedade na história, né? A sociedade, ela entra muito na história da literatura realista. O Balzac era um literato realista, e ele né, fazia uma coisa muito interessante, que justamente era, ao ele descrever a vida do personagem, ele ia colocando elementos do meio ali, sociais, né? Ou seja, mostrando que aquele indivíduo, ele estava sendo configurado pela sociedade em que ele vivia, né? Ele estava sendo formatado, ele estava sendo construído pelo meio em que ele vivia. Então, ele, né, eu considero ele, inclusive, era um sociólogo, era um parasociólogo, né, um literato que tinha parapsiquismo, que lidava com parapsiquismo, que nas escritas dele, na Comédia Humana, entrou o parapsiquismo como um elemento importante. Ele também foi o precursor, né, da projeciologia, né? Ele falou que futuramente iria, né, acontecer isso, ou seja, utópico, né, quer dizer, considerado uma questão utópica, mas quando a gente fala aqui de paradigma, deveria haver uma mudança de paradigma, né, para a ciência convencional perceber o seu problema, as suas limitações. Eu acho que o Balzac, ele já tinha isso em mente naquela época, né? Olha, gente, vai haver uma outra mudança de paradigma, ele disse isso. A projeção da consciência vai, né, um dia ela vai começar a mostrar que não é bem como a gente está vendo agora, né? Então, por isso que eu fiz questão de colocar o Balzac na masculinologia. Muito bom. Professora Lília, para a fatologia final da quinta linha, de baixo para cima, poderia explicar a transafetividade? A transafetividade, né, aí está dentro do nível mega ordenamento parasocial, né? Então, pelo que eu vi, né, na literatura, nos tratados, na enciclopédia, à medida que o que é a evolução, né, o que é o crescimento da consciência? Existe um processo chamado de holomaturidade, né? Então, essa holomaturidade é alguma coisa, é um estado em que a consciência vai chegar ao final de processos de evolução, de aprendizagem que ela vai passar, né? E isso vai acontecer dentro de uma espiral evolutiva que todo mundo vai passando por ali, né? Então, existe uma espiral evolutiva ascendente, que todas as consciências que vão evoluindo, elas vão subindo essa espiral até chegar no que está colocado, né, como holomaturidade. Quando a consciência chega na holomaturidade, ela é capaz de desenvolver sentimentos cada vez mais rígidos, mais benignos, mais avançados, né, mais sofisticados evolutivamente. E um desses sentimentos seria a transafetividade, ou seja, um nível de afetividade muito alto, muito evoluído, muito sofisticado, né, que consegue levar em consideração níveis, tanto os macroníveis, tanto quanto os microníveis, né, em que as relações sociais se dão. Tem uma frase síntese assim, que a transafetividade seria mental somática, né? Porque aí já dá para está no nível mental somático. O nível mental somático, que está livre aí de todas as relações de sexualidade, de gênero, né? Ainda em sua pesquisa, existem comunexes avançadas que entendem a transafetividade de forma natural, de acordo com a cosmoética? Olha, eu não tenho condições de responder essa pergunta, né? As comunexes avançadas, elas... Nas comunexes avançadas tem já a transafetividade. É o habitat delas.
Isso daí seria com relação, né, aos dados que existem, né, de outros pesquisadores e da própria literatura. Eu mesma ainda não pude, né, conhecer isso, não cheguei lá ainda. Mas assim, a gente não precisa de esperar chegar a conhecer uma Comunex avançada, a gente já pode ir melhorando as nossas afetividades, as nossas relações. Exato. Professora Lília, para Patologia, página 15, 7ª linha, poderia explicar os nó-górdios coletivos? Olha, os nó-górdios coletivos, eles estão dentro dos processos. Essa pergunta vem a calhar, porque eu acabei de falar da espiral evolutiva, né? Da evolução do grupo karma. Dentro da evolução do grupo karma tem a interprisão, né? E as interprisões, elas não são, elas têm uma dimensão coletiva, né? Então, os problemas intraconscienciais, eles não são só individuais. Eles têm uma origem, uma raiz em acontecimentos que envolveram mais de uma pessoa, né? Nesse aspecto, eles são grupocármicos, né? Tem a ver com a nossa relação com as outras pessoas próximas e com aquele grupo de pessoas que vão ficar ressomando com a gente para poder resolver, né, essas interprisões. Agora, eu fiz questão de colocar nó-górdio aí porque eu tive uma parapercepção quando eu estava escrevendo esse verbete, né, de como é o processo energético do nó-górdio, né? Também isso tem a ver com as minhas leituras do Cristo Espera por Ti, do Balzac, né, que ele mostra um nó-górdio, né? Ali ele vai mostrando direitinho, olha, quem é que está comprometido com quem, né? Onde é que está a amarração dessa vida, né? Como é que todos os indivíduos ali, os personagens, estão envolvidos num destino que está preso, né? Amarrado, como se fosse um nó, né? Então, aquilo me ensinou muito sobre o nó e me ajudou a pensar, né? Generalizar, pensar isso para outras consciências também. Na efeitologia, página 15, penúltima linha, poderia comentar o efeito paradesassediador da lhaneza, né? Bom, aqui a gente está falando de desassédio, né? Quer dizer, o que é desassédio? É uma ajuda para aquelas coletividades extrafísicas para elas se para elas melhorarem, para elas avançarem, tá? E, quer dizer, se a gente pensar no intrafísico, como é que são feitas essas intervenções, né? Muitas vezes você tem intervenções no intrafísico que são armadas, né? Os golpes militares, as revoluções, são intervenções que vão dizer, não, a gente precisa melhorar essa sociedade, então um grupo decide isso e faz isso à força, né? No extrafísico, ou seja, dentro das parasociedades, dentro do cosmos, né? O desassédio não tem nenhuma violência, né, dentro do cosmos no nível mais evoluído, né? Eles conseguem fazer interferências, né? Vamos pensar aqui no processo da Reurbex. Eles conseguem fazer interferências nas sociedades para que elas melhorem, né? Não necessariamente, né, usando de métodos violentos, né? Claro, existem processos de transmigração, de reurbanização, que envolve um desalojamento, uma desorganização momentânea, né, para que as consciências possam ser realocadas, transferidas para locais onde elas possam melhorar. E aí, quer dizer, existem processos que são processos definitivos, são radicais. Mas a lhaneza, ela é muito usada para desassediar também, né? A delicadeza, a sinceridade, a gentileza. Então, isso daí é importante, né? Eu verifiquei isso pessoalmente muitas vezes. Paradoxologia, página 16, terceira linha de baixo para cima. Poderia ampliar o paradoxo de as religiões continuarem incorporadas às estruturas das socins ainda no século XXI, na era das supercomunicações? Porque, olha,
as sociedades intrafísicas, né, elas se desenvolveram muito devagar até o século XVIII, século XIX. No século XIX começou a haver tecnologia, começou a aumentar bastante a rapidez e o ritmo da evolução, né, da melhoria, da sofisticação, do avanço, tanto material como intelectual, né, da humanidade. Mas, quer dizer, com todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, intelectual, né, as ciências desenvolvidas em alto nível e tudo, já não era mais para a gente ter esses paradigmas religiosos, né, na base das nossas visões de mundo, né, já era para a gente ter superado isso. Então aqui é isso, quer dizer, é um paradoxo, né, que com tanta evolução, vamos dizer, intrafísica, nós ainda não tenhamos chegado nessa perspectiva. Em caracterologia, página 18, poderia exemplificar 19, 29 e 34. 19 é recuperação de cons, 29, descondicionamento social, e o 34, liderança extrafísica. 19, 29 e 34. Tá. Essa caracterologia aí é para falar de disposições conscienciais, né, que estão no processo da evolução dos pré-serenões, dentro do processo de parassocialização, tá? A gente falou aqui que as consciências vão evoluindo dentro de uma espiral evolutiva que vai chegar as consciências desenvolverem a holomaturidade, certo? No decorrer desse processo, as consciências elas têm que se adaptar ao tipo de manifestação que elas têm que ter. Então, por exemplo, quando elas vão renascer aqui, nós vamos atuar, nos manifestar na sociedade intrafísica, tem que haver toda uma adaptação para a gente atuar aqui nesse nível. Quando a gente dessoma, a gente vai ter que se adaptar ao nível extrafísico. Então, a parassocialização, ela tem ela desenvolve na consciência certas disposições, predisposições, que vão ajudar, que vão impulsionar ainda mais o processo de evolução, tá? Então, aqui essas que ela citou, elas fazem parte desse processo, são algumas dessas disposições. A primeira seria recuperação de cons, resgate de informações do paracérebro ao cérebro. É a capacidade da consciência, né, estando no intrafísico, ela recuperar informações que dizem respeito às vidas anteriores, à consciência que ela teve de outros momentos, né, não no intrafísico. O 29, descondicionamento social, que é flexibilidade paraetológica, né, que é a questão justamente, quando a pessoa ressoma, depois ela dessoma, ela vai ter que ter uma flexibilidade para se adaptar ao intrafísico, depois se adaptar ao extrafísico. Se ela não tiver essa flexibilidade, ela vai ter problema para evoluir, tá? E o 34 é a liderança extrafísica, que já é, né, um nível... algumas das pessoas que estão colocadas, algumas das consciências aqui, trabalhando na CCCI, dentro do paradigma consciencial, elas, né, já está colocado isso, que na próxima ressoma elas vão ser líderes na baratrosfera. Então, elas vão ter que ter uma prontidão, né, uma disposição para isso. Então, já está bastante gente, né, as pessoas... né, concernidas, elas já estão trabalhando nisso, né, procurando treinar e se adaptar para estarem prontas na hora de fazer os resgates. Serão líderes interassistenciais, né? Porque ser líder na baratosfera... Líderes interassistenciais. Porque líderes na baratosfera a gente não quer ser mais, a gente já foi. Olha só, a gente tem 3 perguntas aqui vindas de Madrid, a gente não vai ter tempo de fazer as 3, eu escolhi uma para te fazer. Voluntariologia, página 15, de que maneira o voluntariado das tertúlias conscienciológicas fomentam a parasociologia? Olha, eu acho que já de cara, fazendo uma pequena sociedade, uma pequena parasociedade, né?
Eu acho que os voluntários, as instituições, os cursos que são dados, o trabalho, todo o trabalho de reeducação que é feito, né, de esclarecimento, com base, né, justamente no parapsiquismo, etc., etc., a gente já tem aqui, né, uma pequena sociedade que sabe que é também uma parasociedade. Isso eu acho que, né, é a coisa mais importante, né? Depois disso tem todo o legado, né, que o voluntariado vai deixar, né, para a humanidade, para si mesmos, né, mostrando que existe a possibilidade de colocar esse paradigma para funcionar, né, de uma forma cada vez mais ampla. Depois a gente passa para você as duas perguntas que não foi possível a gente colocar aqui, para ver se você pode responder para a pessoa, tá? Então a gente agradece porque você viu que o tempo, né, não dá para discutir tanto o quanto a gente gostaria de discutir aqui. Muitas pessoas ficaram com pendências de pergunta. A Marilza queria perguntar e a gente não conseguiu porque o tema suscita bastante discussão. Então a gente agradece muitíssimo a presença física sua aqui, né? Porque antes você só era uma consciex para a gente, né? Estava sempre online. Então a gente agradece a Consim, Lília, aqui hoje. A gente aguarda os outros verbetes seus. Acho que você tem mais um para defender. Já tem um que eu vou defender amanhã. Amanhã é seu também, né? Então tá bom. Então a gente agradece, parabeniza pelos verbetes, agradece a todos vocês. A gente pede desculpas não ter dado tempo para vocês fazerem mais perguntas. Nós agradecemos a todos os teletertulianos pelas perguntas deles, né? A gente aguarda vocês nos próximos dias e a gente passa, então, para os nossos anúncios. Né? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Marilza, com a segunda jornada de autoconscienciometrologia da Conscius. Boa tarde a todos. Estou aqui para anunciar a segunda jornada internacional de conscienciometrologia, que irá acontecer aqui em Foz do Iguaçu, agora no princípio de julho, de 4 a 6 de julho, no discernimento. Nós contaremos com a participação de vários professores da conscienciologia. Nós temos aqui uma oficina pré-evento com a professora Simone Zolé e o professor Fábio Marques. Nós temos 8 EPICONs participando em várias atividades dentro da jornada. As pessoas que quiserem entrar em contato, bastarão entrar em contato pelo telefone oficial do CAEC, 35252652, pelo e-mail do CAEC, caec@caec.org, pela própria Conscius, jornada@conscius.org.br, e a jornada ela será presencial e poderá haver também a participação online para as pessoas que não puderem vir a Foz do Iguaçu. Agradeço a todos, uma boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete binômio incorruptibilidade mental, desassedialidade, especialidade cosmoeticologia, com a verbetógrafa Lília Junqueira. Obrigado e boa tarde a todos.